Esse é o Valente Cast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia, e hoje nós vamos dar sequência à nossa série sobre o diálogo das fontes com a Lei Geral de Proteção de Dados, no penúltimo episódio, por enquanto, para tratar a relação da LGPD com outras leis no Brasil que também tratam, que possuem regras sobre o tratamento e a proteção de dados pessoais. Nós já vimos na sequência a Constituição, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, a Lei do Sigilo Bancário, a Lei do Cadastro Positivo, a Lei de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet, o Cadastro Base do Cidadão, e agora nós veremos alguns dispositivos de leis específicas que também regulam, de ramos jurídicos diferentes, que também regulam a proteção de dados pessoais, que são 4. A consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, o Decreto-Lei 5452 de 1943, depois o Código Tributário Nacional, o CTN, que é a Lei 5172 de 66, o Código Penal, que é o Decreto-Lei 2848 de 1940, e também a Lei de Combate às Organizações Criminosas, que é a Lei 12.850 de 2013. Em primeiro lugar, a CLT tem uma hipótese de despedida sem justa causa pela violação de segredo da empresa, artigo 482-G, que também é algo protegido pela LGPD, ou ressalvado por ela, ao menos, apesar de não ser um dado pessoal. E a CLT prevê que, se o empregado fornecer dados ou informações que forem considerados segredos industriais, há caracterização da justa causa para a rescisão do contrato de trabalho. Além disso, a própria LGPD afeta diretamente as relações de trabalho, inclusive sobre a necessidade de regulação contratual do tratamento de dados dos empregados pelo empregador. Isso desde o processo de seleção até a guarda dos dados pessoais após o encerramento do vínculo empregatício, e também as situações de monitoramento do ambiente de trabalho por câmeras, monitoramento do e-mail corporativo, entre outras regras que são afetadas nas relações de trabalho pela LGPD. Além disso, a CLT teve diversas alterações recentemente, e uma delas, por exemplo, ocorreu em 2011, em que o artigo 6º da CLT passou a regular o trabalho remoto, que não é diferenciado das mesmas regras do trabalho prestado no estabelecimento do empregador, apesar de ser realizado no domicílio do empregado à distância. E o parágrafo único do artigo 6º da LGPD prevê que os meios informatizados e telemáticos utilizados nesse trabalho remoto são considerados aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do empregador para fins de subordinação jurídica. Então, e nós vimos nesse ano de 2020 a vulnerabilidade, que se aumenta quando há a realização do trabalho remoto ou de teletrabalho, de alguma espécie de trabalho prestado à distância, fora da sede da filial ou do local de prestação do trabalho do empregador. Além disso, com a reforma trabalhista de 2017, da Lei 13.467, a CLT passou a ter um capítulo específico sobre o teletrabalho nos artigos 75A até 75E. E nesses casos, como há um controle remoto do trabalho pelo empregador, ainda que o trabalhador esteja fora da empresa, se considera que ele está no desempenho do seu trabalho de acordo com mecanismos de verificação, como, por exemplo, o controle de horário de login e logout na rede corporativa do empregador, e também a necessidade de regulação ou até de uma política organizacional sobre o chamado BYOD, o BYOD, que é uma palavra em inglês
um acrônimo, né, uma sigla de uma palavra em inglês, de uma expressão em inglês, de uma frase que é Bring Your Own Device, ou seja, traga o seu próprio dispositivo, que é uma prática muito comum hoje em dia, em que os empregados levam seus próprios dispositivos para o trabalho para usar no desempenho das suas atividades laborativas. Então, não se trata de um trabalho remoto, mas ao contrário, um trabalho prestado na sede da empresa, mas com dispositivos dos empregados, notebook, tablet, smartphone, pendrive, HD externo, né? Tudo isso precisa ser objeto de regulação e de cuidado, inclusive sobre a possibilidade ou a proibição, né, de uso de gravação de dados pessoais e de arquivos pessoais no mesmo dispositivo usado no ambiente de trabalho. Em segundo lugar, o Código Tributário tem deveres de envio de informações para controle do fisco, especialmente em casos de investigação de crimes de evasão de divisas ou ocultação patrimonial, em virtude do interesse público para prevenir ou reprimir prejuízos à administração tributária. Então, nesses casos, a administração pública tem o direito de acesso aos dados inseridos nas declarações de tributos para evitar ilícitos administrativos, cíveis ou criminais, ou para investigar, né, a prática eventual de ilícitos. E aí nós temos 3 regras principais no Código Tributário que envolvem o tratamento e a proteção de dados pessoais. O primeiro, o artigo 197, regula a obrigação do fornecimento de dados de bens, negócios ou atividades de terceiros, ou seja, a administração tributária pode requisitar a terceiros dados relativos a bens, negócios ou atividades realizadas com o contribuinte. Inclusive pode requisitar essas informações para tabeliães, escrivães e outros serventuários extrajudiciais, para instituições financeiras, empresas de administração de bens, corretores, leiloeiros, despachantes oficiais, entre outras, para, por meio do acesso a determinados dados pessoais do contribuinte, analisar a ocorrência ou não de fato gerador de tributo. Em segundo lugar, o artigo 198 do CTN traz regras sobre o sigilo fiscal, ou seja, regras sobre a proteção de dados pessoais dos contribuintes e de exceções a essa tutela, né, do sigilo dos dados pessoais. E, em terceiro lugar, no CTN, o artigo 199 trata da regulação do intercâmbio de informações entre as instituições financeiras e os agentes do fisco, ou seja, das autoridades tributárias da União, Estados, Distrito Federal e municípios, desde que seja feita no interesse da fiscalização tributária, ou seja, nós temos uma possibilidade aqui de uso compartilhado de dados pessoais entre instituições financeiras e administração tributária, com fundamento, com objetivo, né, de realização da fiscalização tributária. Na sequência, nós temos no direito penal 2 leis, né, que nós vamos ver quais são as suas normas sobre a proteção de dados pessoais. Em primeiro lugar, o Código Penal, que em 2012 teve uma alteração pela Lei 12.737, que incluiu o artigo 154A, que criminaliza a conduta de invasão de dispositivo informático alheio, conectado ou não à internet, por meio de uma violação indevida de mecanismo de segurança, com o objetivo de obter, adulterar ou destruir dados pessoais ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou ainda instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita. Esse acesso ao dispositivo não precisa ser necessariamente feito por meio da internet, que pode ocorrer diretamente sobre o dispositivo com a violação de um sistema de segurança. Além disso, é importante também destacar aqui que o tratamento indevido de dados pessoais em uma dessas condutas do artigo 154A é tipificado como crime, ou seja, a coleta e outras operações ilícitas, né, com dados pessoais obtidos de forma ilícita, são punidas pelo artigo 154A
do Código Penal como crime. E também nós temos o artigo 325, que tipifica o crime de violação de sigilo funcional. E aí tem entre seus tipos a conduta do funcionário público que permitir, facilitar, mediante atribuição, fornecimento ou empréstimo de senha ou por algum outro meio, o acesso de pessoas não autorizadas, funcionários públicos ou não, a sistemas de informações ou a banco de dados da administração pública. Além da permissão do acesso, a efetiva utilização do acesso por pessoa não autorizada também caracteriza crime, e há uma pena diferenciada mais elevada no parágrafo 2º do artigo 325 do Código Penal, se alguma dessas condutas causar dano à administração pública. E por último, nós temos a Lei de Combate às Organizações Criminosas, a Lei 12.850 de 2013, que regula a remessa de dados cadastrais de pessoas investigadas para o delegado de polícia e para o Ministério Público, ou seja, essas autoridades administrativas podem requisitar diretamente os dados pessoais sem intervenção judicial para a Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito, desde que os dados pessoais da pessoa investigada se limitem a informar a sua qualificação pessoal, filiação e endereço. É o que prevê o artigo 17 da Lei de Organizações Criminosas. A lei também, esse dispositivo, prevê um dever de guarda pelo prazo de 5 anos desses dados pelas concessionárias de telefonia fixa ou de telefonia móvel. Então é possível, desde que limitado a determinados dados pessoais e na investigação da prática de um crime praticado por organização criminosa, as autoridades administrativas podem realizar diretamente a requisição de dados pessoais para determinadas pessoas jurídicas e instituições. E além disso, também na investigação desses crimes cometidos por organizações criminosas, o delegado de polícia e o Ministério Público também podem requisitar diretamente ou por meio de decisão judicial o acesso direto e permanente aos bancos de dados de reservas e registros de viagem mantidos pelas empresas de transporte, que também têm o dever de guarda desses dados pessoais pelo prazo de 5 anos, de acordo com o artigo 16 da Lei 12.850 de 2013, que é a Lei de Organizações Criminosas. Então encerramos hoje por aqui o nosso episódio e voltamos amanhã com mais um episódio do ValenteCast.